Olá, estamos de volta com o Milênio Documento. Você que acompanhou no programa passado o documentário sobre a Guerra do Contestado, uma parceria da TV Câmara, o curso de História e Geografia da FAF, Faculdade de Filosofia de União da Vitória. A gente traz a sequência desse documentário para você. Vamos acompanhar então a segunda e última parte da Guerra do Contestado, aqui no Milênio Documento. Aguarde um instante só, nós voltamos já. 8.000 soldados do Exército Brasileiro, reforçados pela Polícia do Paraná, por piquetes civis da Guarda Nacional e, de outro lado, o Exército Encantado de São João Maria, sobre a liderança espiritual de São Sebastião. 8.000 sertanejos que ousaram desafiar a ordem estabelecida. Vamos voltando então, continuando com o nosso papo aqui com o professor Eloy Tonon. Professor Eloy Tonon, o senhor tocou
no tópico anterior sobre o massacre, né, que envolveu o Matos Costa. Como é que está hoje a memória desses fatos, aquele cemitério que existe hoje em Matos Costa? Como é que está essa memória? Eu diria que a memória um pouco do massacre e dos massacrados do passado, ela está um pouco esquecida. Quem sabe lá nós possamos até ter um pouco de responsabilidade sobre isso. Já fizemos uma tentativa e vale a pena ser retomada a questão do cemitério de São João dos Pobres, que é na entrada de Matos Costa, à beira do asfalto, que está hoje num completo abandono. Inclusive ele não está cercado, que deveria estar cercado, e ele está dentro de uma fazenda onde o gado tem pisoteado até as lápides, os túmulos que ali estão colocados e que são ícones e marcos históricos de um passado bastante recente. Não só recente como significativo, porque lá estão enterrados os remanescentes, né, os pais dos remanescentes do movimento contestado e, quiçá, com toda certeza, alguns daqueles que foram mortos através do jagunçismo praticado, em especial pelos vaquianos, muito pouco pelos sertanejos. Então há necessidade de retomar a discussão lá, a Câmara de Vereadores, o próprio prefeito, juntamente com a faculdade, para que a gente possa conseguir estabelecer o cemitério como um ícone de preservação da memória histórica do contestado e, em especial, da cidade de Matos Costa. Agora, voltando um pouquinho aqui para mais a nossa cidade, União da Vitória e Porto União, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre a divisa de Porto União e União da Vitória, quando que aconteceu essa divisa aí, como que aconteceu, né? Para quem vem de fora, causa muita estranheza a divisão de União da Vitória e Porto União, em certo momento, ocorrer pela estrada de ferro. Os registros históricos que nós encontramos dizem mais ou menos o seguinte: a ferrovia nesse trecho aqui foi concluída em 1908, o acordo de limites em 1916. Então, no acordo de limites, segundo os pesquisadores do passado, entre os quais Cleto da Silva, eles acharam fácil fazer pela via férrea. Né, um trecho bastante curto, porque imediatamente a via férrea adentra a um território que pertence hoje ao estado de Santa Catarina. Mas o que causa estranheza é que não existem registros documentais da decisão dessa forma. O que se presume historicamente e deve ter ocorrido é que a ferrovia serviu como a ponta de lança do marco histórico que está embaixo da ponte férrea, né, para a divisa de Santa Catarina, facilitou para a divisão dos 48 mil quilômetros quadrados, estabelecer o marco a partir da ferrovia de um lado e o Rio Iguaçu de outro. Né, com toda certeza foi dessa forma que ocorreu essa divisão, porque teoricamente, na prática do passado, Porto União pertencia ao Paraná. Né, prova é que uma das primeiras escolas do Paraná estava sediada em Santa Catarina. Né, o próprio Colégio Balduino Cardoso, até ali onde estava o Colégio Balduino Cardoso, era antigamente uma escola do Paraná. Né, então poderia ter permanecido como o Paraná. Fenômeno similar acontece em relação a Mafra e Rio Negro, também lá tendo como a ferrovia e o rio como estabelecimento de linhas contíguas para a questão da divisão. Mas não existe uma precisão documental da época que nos diga o porquê dessa opção. Professor Eloy Tenon, a gente sabe da crença de muitos populares sobre o monge João Maria, né? Como que era a vida desses monges e por que a fascinação da população por esses monges? Bom, na região do Contestado, os monges famosos foram 3. Existiram mais de 50 monges. Era muito comum na época os curandeiros, mandraqueiras, benzedeiras, monges que circulavam pelo sertão. 3 monges foram aqueles que deixaram registros históricos que passaram na região do Contestado. O primeiro deles que foi o João Maria d'Agostini, que era um italiano, né, que apareceu no Brasil em 1844, em Sorocaba, São Paulo, depois desceu pela estrada do Viamão, dos tropeiros, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Teria desaparecido ele pelo ano 1870, 1875.
Durou muito tempo. O segundo monge que apareceu ali pela década de 1880 do século XIX foi o João Maria de Agostinho, que se dizia irmão do primeiro. O nome dele era Anastácio Marcafa. Teria sido um marinheiro que adentrou pela Argentina. Esse João Maria de Agostinho foi o chamado monge da Lapa, aquele que passou pela Lapa, que tem uma gruta famosa, e teria sido aquele que passou por União da Vitória, Malé, Palmas, que tem registros históricos, inclusive o Cleto da Silva, José Cleto da Silva, registra que em 1896 ele passou por União da Vitória, o monge João Maria de Agostinho. O terceiro monge foi o José Maria de Jesus, que era o Miguel de Lucena. Esse apareceu ali pelo ano de 1904 e que foi morto no combate do Irani em 1913. É o único que se tem registro de onde está enterrado. Os outros dois desapareceram sem deixar registros aonde desapareceram. Permanece no imaginário, na memória da população, que eles não morreram, eles desencantaram, né? No Morro do Taió, uns dizem em Ponta Grossa, outros em Lagoa Vermelha, vários são os locais. O que é importante, eu também tenho fascinação e faço isso na pesquisa pelos monges, é a permanência no imaginário, nas práticas rituais, na devoção, nas rezas, nas lendas que os monges deixaram pela sua passagem ou não. Os monges, eles se sobrepujaram à própria Igreja Católica dos franciscanos que habitavam a região e que tinham o catolicismo tradicional, e os monges praticavam um catolicismo popular. Eles, além de levarem a palavra, levavam também curas. Então receitavam chá de vassourinha, faziam benzimentos, isso tudo curava os males físicos, não apenas os males espirituais do sertanejo. E eles acabaram sendo realmente santificados, colocados no panteão dos santos, como foi o Padre Cícero no Nordeste, que foram os monges. Então, onde você percorre aqui na nossa região, Porto União da Vitória, eu fiz um levantamento, só em Porto União da Vitória existem de consumo de águas ditas dos monges, 5 fontes no perímetro urbano e 5 fontes no perímetro rural. Claro que nem todas elas foram fontes em que o monge esteve naquele local, mas o imaginário e a população acho que sim. As mais famosas aqui de Porto União da Vitória é uma que está no Morro do Pé da Cruz, lá no bairro Santa Rosa, Avenida Santa Rosa, e aquela que está próxima ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, lá em cima, ao pé do Morro do Cristo. E é muito comum você ver pessoas pegando água lá, dizendo que aquela água é sagrada, né? Aquela água é sagrada, aquela água é milagrosa, aquela água provoca curas, né? Lá em São Cristóvão, na chegada ao bairro São Sebastião, tem uma fonte lá que eu já presenciei, já fotografei, não é apenas o consumo da água, batismos na fonte do monge. Então existe cristalizado, matizado na memória da população e na prática de muitos rituais aquela crença que foi transmitida de geração para geração. Como eu disse no início da fala sobre o contestado, que bom que existiram os monges, porque os monges foram aqueles que realmente deram alento. É claro que os monges também, no aspecto de uma análise do contraponto, a criação de algumas lendas fez com que criassem perspectivas negativas. E uma delas é a União da Vitória. A União da Vitória, sempre que ocorre enchentes, isso ocorreu em 1983 e ocorreu em 1992. Há uma lenda corrente entre a população de que o Rio Iguaçu, em forma de uma cobra que serpenteia as duas cidades, ele um dia vai alagar as duas cidades porque o morro da Ponta dos Arcos irá cair e obstruir o rio. E teria sido o monge João Maria que falou. Não existe registro histórico que o João Maria teria falado isso. O João Maria, é claro que tinha várias lendas, várias petições, a peste de gafanhotos, que depois foram as motosserras da transnacional que cortou os pinheiros, mas a precisão de que João Maria, o monge, foi o criador dessas lendas, não é correta, não é correta e não existem registros históricos. Interessante que se você passar ali na faculdade, o muro da faculdade tem uma cobra. Uma cobra, essa cobra ela tem um valor simbólico, que ela representa o Rio Iguaçu, que seria uma cobra que iria engolir as duas cidades. É uma lenda que vem desde
a época do movimento contestado e permanece até hoje. Ela emerge e sai da latência nos momentos de crise, nos momentos em que há uma certa tensão social, como o caso das enchentes. Depois ela esmaece, permanece latente e de qualquer momento ela pode reemergir da latência no meio da população. Para finalizar, eu diria, é muito comum eu ter visitado casas que eles têm o amuleto do João Maria, porque a própria população não sabe separar João Maria, José Maria, João Maria de Agostinho, João Maria de Agostines. Para eles o monge é um só. São três num só. Na verdade, as fotografias que estão representadas ali, especialmente aquela que está na parede da faculdade, e que a maioria tem em casa, dos amuletos, é do monge João Maria de Agostinho, é o segundo. O monge José Maria de Jesus, que foi aquele morto lá no Irani, quase não existem fotos difundidas no meio da população, e a população reza, a população batiza, a população consome as águas, dizendo que aquelas águas são sagradas. É uma permanência muito grande, não só no imaginário, mas como também nas práticas rituais. Vamos acompanhar então agora mais algumas imagens feitas e produzidas pela TV Câmara. Depois da morte de José Maria nos campos do Irani, aquele povo começou novamente a se reagrupar. Aí um ano depois, finais de 1913, começo de 1914, numa região chamada Bom Jesus do Taquarussu. E a força de cima, 3 homens espantaram o batalhão. Mataram 3 ali, andou vir a tropa, um atrás do outro, tudo. Às vezes os fuzis tudo estavam nas costas, né? Até que fosse tirar, já tinham caído aqueles 3 detrás daquela pedra que fizeram a força correr. A Igreja Católica, que até então estava omissa nos episódios do contestado, começou a se preocupar com esse surto de fanatismo religioso e mandou para lá um famoso padre de origem alemã que morava em Lages, Frei Rogério Neuhaus. Curiosamente, depois dessa saída dele, é embalada então uma expedição militar peso pesado contra o que eles chamavam fanáticos ou jagunços do Taquarussu. Aquele povo ainda despreparado, ficou apavorado com os ribombar dos canhões, acreditando ainda que José Maria poderia ressuscitar de sua cova rasa e vir chefiá-los numa contraofensiva, avançava inclusive contra as armas do governo, brandindo suas bandeiras brancas com uma cruz verde ao centro, que era a bandeira do Divino, a bandeira do Espírito Santo. Depois da derrota e do massacre de Taquarussu, os rebeldes, eles começaram a se agrupar num local chamado Caraguatá. E ali, naquela cidade, que depois se transformou numa espécie de cidade santa para os camponeses, eles viveram o seu momento de maior glória. Em 1914, as forças legais cercam Caraguatá e preparam-se para esmagar aquele reduto. Nesta feita, os sertanejos já estavam armados. Depois da grande vitória sertaneja de Caraguatá, os chamados jagunços começaram a aumentar em número e o governo então embala uma grande expedição novamente contra os sertões do contestado. Já agora, para chefiá-la, vinha um general veterano de Canudos, general Mesquita, que vem à região com cerca já de 1.700 homens e faz um cerco num local chamado Santo Antônio, que ele julgava que seria um grande reduto, mas na verdade era uma guarda. E ali ele dá combate aos jagunços e ganha essa batalha e se afasta. Ao se afastar, ele deixa no seu lugar um major, Matos Costa, um personagem lendário na história catarinense, porque Matos Costa se veste de jagunço, e ele então teria, segundo constam algumas versões, até entrado em alguns redutos e parlamentado com Elias de Moraes, conversado longamente com ele, fumando cigarro de palha, trocando ideias, ajeitando, tentando conciliar tudo aquilo ali.
Mas a sua tentativa de pacificação é mal entendida por uma das alas, vamos dizer assim, dos rebeldes, e um desses grupos liquida com Matos Costa, trespassando com um golpe de lança. Nesse mesmo período, um dos chefes rebeldes, Chico Alonso, se dirige com um piquete de 30 ou 40 homens e incendeia as instalações da Lumber Corporation em Calmon. E o governo então vai mobilizar contra os rebeldes um grande chefe militar da época de muita importância, que era Setembrino de Carvalho, que estava no Ceará, e ele então se dirige com uma enorme tropa para o sul e vai ter início então o capítulo final, mais dramático e mais sangrento do Contestado, que é o cerco ao reduto de Santa Maria. O general Setembrino desce do Grande Norte brasileiro e traça um plano de estratégia maciça contra os rebeldes do Contestado. Ele os cerca de forma clássica com 4 colunas, coluna norte, sul, leste e oeste, cada uma delas comandada por um coronel. Então a brutalidade contra os rebeldes do Contestado começa a se acentuar. O líder rebelde Adeodato também começa a assumir poderes internos muito grandes dentro do reduto de Santa Maria. Os rebeldes do Contestado passam a ser encarados como bandidos e contra eles a reação se avoluma. O fato é que aqueles redutos que se localizavam no Vale de Santa Maria começam a ser dizimados, um a um. E as forças legais começam a cercá-los e uma espécie de volante de cavalarianos gaúchos comandados por Potiguara acaba entrando nos últimos redutos, incendiando um após outro durante dias e dias todos aqueles redutos que se estendiam no Vale de Santa Maria e dá por exterminada a ação dos rebeldes. Adeodato teve mais sorte, durante alguns meses ainda fugiu pelos interiores, dirigiu-se à sua localidade de nascimento, São José do Cerrito, onde foi preso. Foi levado a julgamento e condenado à pena máxima que então se aplicava no Brasil, 30 anos de prisão. Ele cumpriu a pena na penitenciária de Florianópolis durante 7 anos. Num determinado dia, ele arrancou o fuzil de um guarda, escapou, tentou atravessar numa rua e foi morto pelas balas do parabellum de um guarda. Ali terminava definitivamente e era sepultada a história dos rebeldes do Contestado. Seguindo com o Milênio Documento para você, aqui pela TV Milênio, a gente está conversando com o professor Eloy Tonon, diretor da FAF. Professor Eloy Tonon, vamos falar agora um pouquinho sobre o setor econômico, né? O empobrecimento da nossa região com a Guerra do Contestado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa empresa, a Lumber. A Lumber era uma empresa subsidiária da Brazil Railway Corporation, que era uma empresa anglo-americana. Era um sindicato, na verdade, que era gerenciado pelo americano Percival Farquiar. Era um sindicato que tinha investimentos na América Latina toda. Aqui no Brasil eles tinham investimentos na construção de ferrovias, a Madeira Mamoré, a Sorocabana, a ferrovia que vai até o Rio Grande do Sul. Eles tinham investimentos em portos do Rio Grande, do Espírito Santo. Eles tinham investimentos em charqueadas no Rio Grande do Sul, em ferrovias no Uruguai, na Argentina. Enfim, era um poderoso sindicato. Se estabeleceram na região com concessões privilegiadas. Compraram praticamente a concessão da ferrovia, da construção da ferrovia. Ela foi uma concessão onde eles deram a eles, essa empresa, praticamente 9 quilômetros de cada lado, os pinheiros. É claro que 9 quilômetros no papel, eles tiravam 25 quilômetros, que era mais ou menos o poder de alcance e também a viabilidade econômica para a extração dos melhores pinheiros. E ao construir essa ferrovia, na questão econômica, se você pegar a Porto União até Caçador, ela é muitíssimo sinuosa. Por quê? Porque na região de Matos Costa e Calmon, existiam pinhais extraordinários. E a ferrovia é sinuosa porque ela buscou realmente adentrar onde tinha os melhores pinhais e embuias também para facilitar a extração. Prova é que eles construíram a ferrovia de Porto União a São Francisco praticamente gratuitamente, entre aspas, porque eles precisavam de um ponto de escoamento da madeira, e a madeira saía pelo Porto de São Francisco via ferrovia. A quantidade de madeira, de araucária, de embuia extraída é incalculável, né? Então depredaram a rapinagem daquilo que nós tínhamos de melhor,
Para que tenha uma ideia, em 1912, a Serraria da Lamber, aqui de Matscó, aqui de Camão, ela cortava 900 metros cúbicos de tábua por dia. Quer dizer, era uma quantidade exorbitante para a modernidade das serrarias, né, as serrarias que existiam na época artesanais, né? Ela subtraía a madeira do mato com guinchos, com 2 ou 3 quilômetros de distância, o guincho trazia até a ferrovia para ser transportada para essas serrarias. Então imagine se aqui a região tivesse hoje preservado aquela grande quantidade de araucária, de embuia, que poderia ser um patrimônio hoje explorado de forma racional, de forma sustentável. Além do que, essa mesma região era coberta de erva mate, e o fato de extrair a madeira também acabou inviabilizando a própria atividade da erva nativa dessa região, e essa região permanece empobrecida até hoje. É bom que se diga, e eu quero dizer também que essa empresa, além dessas atividades, foi a que introduziu na região as principais empresas de colonização. Caso da Piccoli, da Aker, da Anser, que colonizaram todo o Vale do Rio Itajaí, todo o Vale do Rio do Peixe. Trouxeram os imigrantes e, através da ferrovia, através dos rios, foram colocando esses imigrantes para se estabelecerem nesses locais, que muitos deles eram posses de sertanejos. Portanto, os imigrantes também, não por vontade própria, mas por um empreendimento sem realmente um planejamento adequado do governo republicano, acabou colocando imigrantes em detrimento dos próprios sertanejos. E basicamente a nossa região próxima, como eu já fiz, eu quero enfatizar, ela se empobreceu com a rapinagem sofrida. E lamentavelmente hoje a ferrovia está desativada. E que poderia ser um suporte também econômico para a região. Até hoje nunca vi uma explicação por que da desativação. A única que eu vi é de que a bitola não é adequada, que é antieconômica e vale a pena construir uma ferrovia nova, né? Então, mais uma vez, perdeu 2 vezes. Perdeu na época que foi construída a ferrovia, que servia de caminho para a rapinagem da madeira. E perdeu posteriormente quando tinha uma possibilidade de desenvolvimento, que a ferrovia foi desativada. Muito bem, vamos assistir agora, aqui no Milênio Documento, o último trecho desta produção da TV Câmara sobre a Guerra do Contestado. Acompanhe com a gente. O contestado foi um conflito social, como dizem os sociólogos, ou uma campanha militar, como diz o Exército. O contestado foi tudo isso e muito mais. Mas, acima de tudo, é a soma de todos esses fatores que fizeram com que tivéssemos, de um lado, 8.000 soldados do Exército Brasileiro, reforçados pela Polícia do Paraná, por piquetes civis da Guarda Nacional, e de outro lado o Exército Encantado de São João Maria, sobre a liderança espiritual de São Sebastião. 8.000 sertanejos que ousaram desafiar a ordem estabelecida. A região dos conflitos mais expressivos continua, até hoje, uma região muito carente. Os efeitos do conflito armado não foram apagados. O que se percebe é que a região onde mais atuou a multinacional é uma região depauperada, ou seja, a participação desta multinacional contribuiu em nada para melhorar a capacidade econômica da região. Eu me lembro tudo, mas eu já vou cessando com dizer. Eu estou nessa condição aleijado, eu tenho que ir nos médicos, né? E precisa de dinheiro. Não existe mais ninguém aqui sem ser só eu. Eu comecei desde o fim até o fim. Então eu posso contar bem certinho como é, como não é. Houve uma invasão de imigrantes que ocuparam o espaço dos caboclos. Facilmente
aliciado para as indústrias da região? Que depois perambulam sem oportunidade, perderam as terras, e hoje nós temos aqui muito pouco caboclo, autênticos, que represente aquela herança do sangue e da alma do contestado. O contestado acabou. O gorro de onça do profeta José Maria perdeu-se no cemitério abandonado do Irani. E o neto e o bisneto do caboclo, do guerreiro do contestado, hoje é um motorista de caminhão. Resta uma lição de como é difícil a sobrevivência do caboclo, do pobre, do camponês no grande interior do Brasil. Milênio Documento, trazendo para você a história da Guerra do Contestado, os fatos, o que envolveu União da Vitória, Porto União e toda a nossa região. E estivemos aqui com o professor Eloy Tonon, diretor da FAF, a FAF que será nossa parceira no Milênio Documento, né? E a cada semana a gente vai estar trazendo um fato diferente. A história de União da Vitória, de Porto União, são fatos diferentes que estaremos trazendo para você aqui no Milênio Documento. Queria agradecer neste programa de estreia, o primeiro Milênio Documento, que tratou do assunto da Guerra do Contestado. Quero agradecer pela presença, professor Eloy Tonon, ter dedicado esse momento aqui com a gente. Eu fico grato de poder participar da abertura desse Milênio Documento, e com toda certeza vai ser um sucesso muito grande e de grande utilidade para o saber histórico, saber geográfico, saber científico da nossa região. E me coloco como diretor à disposição para que nós possamos contribuir, através dos cursos que nós temos na faculdade, que são os cursos de História, de Geografia, o curso de Ciências Biológicas, que tem condições e tem pessoas competentes e capacitadas para várias abordagens sobre a história, especialmente a história, a geografia e a questão botânica e genética e biológica da região aqui toda nossa. Então coloco à disposição o pessoal, já vou levar com toda certeza as temáticas propostas para as próximas abordagens, submeter a apreciação do departamento e depois colocar a direção e a coordenação desse Milênio Documento para que eles possam formular o convite às pessoas para fazer as devidas abordagens. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, professor Eloy Tonon. Quero agradecer a você que esteve com a gente acompanhando esse primeiro Milênio Documento. E quero, desde já, convidá-lo a assistir o nosso próximo programa. Com certeza, mais um fato marcante estaremos trazendo aqui para você no Milênio Documento. Quero falar também que esse programa estará à disposição para você que queira em DVD, tá bom? Este foi o Milênio Documento. Até o próximo programa. Um abraço, até lá!
Música